Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olá cantores, olá cantoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Método Voz Racional. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer, eu sou o professor Mylon Klitsky e neste canal, neste ambiente online, a gente trabalha assuntos de técnica vocal voltadas à parte da fisiologia. E hoje na aula a gente vai ter um assunto bem interessante, muito importante, e eu queria que você prestasse muita atenção em todos os detalhes porque é um assunto bem interessante e com conteúdo bem vasto, bem denso sobre fisiologia da laringe. Isso mesmo, pessoal, nós vamos trabalhar as musculaturas, as cartilagens e todas as funções das musculaturas da laringe, ok, pessoal? Então, se você está chegando por aqui agora e curte esse assunto de técnica vocal, eu já peço que você se inscreva, deixe o seu like, curta e compartilhe o nosso material com todas as pessoas que possam ter interesse em aprender mais sobre técnica vocal, tá bom? A gente vai para nossa aula agora depois da vinheta. E o assunto de hoje, então, pessoal, é fisiologia da laringe. A laringe é um órgão que fica situado na região média do pescoço, tá? E ela tem a função principal de proteger o sistema respiratório. Então, a laringe ela é um órgão embrionário do sistema respiratório, né? Então, a gente vai ter ali duas funções principais da laringe que a gente utiliza durante o dia. A primeira que é a proteção, tá? E a respiração, porque é a laringe quem permite ou não a entrada e a saída do ar dos nossos pulmões. E também a gente vai ter a parte da proteção, né? A laringe ela é um órgão que fisiologicamente, se a gente for analisar, ela funciona como um esfíncter, né? E ela impede que partículas de corpo estranho entrem para o sistema respiratório, que eles acessem o canal da traqueia. Lembrando que a laringe ela é embrionária do sistema respiratório, né? Então ela vai ficar na extremidade superior da traqueia e ali ela fica anexada pela cartilagem cricoide, tá bom? Partindo desse contexto de que a laringe tem duas funções, eu vou pedir para que, se você ainda não assistiu a primeira aula, eu gostaria que você desse um pulinho lá, porque na primeira aula eu explico certinho essa questão das funções de cada um dos sistemas, inclusive do sistema de proteção da laringe, né? Então eu vou dar uma explanada bem rápida, mas se você tiver alguma dúvida, né? Na verdade, para conseguir acompanhar todo o conteúdo, é importante que você assista as demais aulas, porque a gente está fazendo uma compilação de material sobre fisiologia vocal, né? Então, se você assistir desde a aula 1 até a aula de hoje, a gente vai conseguir montar ali um roteiro de estudo para que você não tenha nenhuma dúvida em relação aos assuntos tratados na aula, ok? Vamos lá então, pessoal. Laringe é o nosso órgão fonador. A laringe, ela tem a função de promover a produção do som, tá? Mas ela também tem a função de proteção. E essa função de proteção, ela muitas vezes pode, em alguns momentos, trazer situações em que a função da proteção atrapalha em algumas situações eventuais do canto. Por exemplo, o nosso corpo, ele é bem desenvolvido em várias situações, né? Mas tem algumas coisas que a gente ainda faz, que o corpo faz sozinho por instinto. Por exemplo, as funções protetórias, tá? Então, vamos citar um exemplo aqui bem legal, um lúdico, para que você consiga entender qual que é a relação dessa função de proteção da laringe com o anexo ali do canto, né? Por que às vezes a função de proteção pode vir a atrapalhar na hora do canto, na hora da execução de uma música mais aguda, por exemplo, ou muito grave, né? Vamos tentar descobrir por que isso acontece. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte cena. O nosso sistema de proteção, ele é automático, né? Então, quando eu vou acessar uma região da minha fala, da minha voz, que eu não estou acostumado a usar durante o dia, por exemplo, uma nota bem aguda, né? Pode-se usar isso como exemplo. Às vezes, o nosso sistema de proteção, ele não consegue identificar se aquela nota ela é uma ameaça para o corpo ou não,
né? E aí o que acontece? A laringe, na sua função de proteção, ela faz uma movimentação que atrapalha para o canto, que é a subida da laringe, né? A gente vai estudar bem certinho a respeito da musculatura extrínseca da laringe numa próxima oportunidade. Hoje nós vamos falar da musculatura intrínseca, mas para vocês saberem, a laringe ela é um órgão móvel. Sim, eu consigo movimentar a minha laringe para cima e para baixo. Os cantores aí que tem problema com notas agudas, que tem aquela sensação de travamento na hora das notas agudas, muito provavelmente tem um excesso de força na musculatura que empurra a laringe para cima, né? Então a gente vai ter nessa questão da função protetória uma elevação da laringe. Daí o que acontece de forma natural? A laringe sobe e ela fecha. Então eu tenho ali um sistema de proteção entrando em atividade no momento em que eu não queria que isso acontecesse, né? No momento ali em que eu vou simplesmente executar uma nota aguda, essa laringe ela vai subir e vai fechar, e aí ela, cara, desmorona tudo aquilo que a gente estava trabalhando para conseguir alcançar aquela nota aguda. Então, pensando dessa forma, a gente precisa trabalhar uma partezinha da técnica vocal que é muito pouco falada, que é a psicossomática, né? A psicossomática ela vai envolver assuntos de técnica vocal envolvidos com essa questão do autocontrole, né? Essa explicação da psicossomática também fica para uma próxima aula, porque eu acho que esse assunto dá ali uma aula bem interessante para vocês também, né? Mas hoje a gente vai focar especificamente na fisiologia da laringe. Pessoal, então vamos lá. Papel e caneta na mão, tá? E a gente vai trabalhar então a fisiologia da laringe. Como falado anteriormente, a laringe ela fica situada na parte média do pescoço, tá? E a gente vai ter a laringe, ela é formada por cartilagens, músculos e tendões, tá? A gente vai focar hoje nas cartilagens e nos músculos, que são as principais partes da laringe que fazem as movimentações da fala, da produção do som acontecer, tá? Então olha só que interessante, a laringe ela é formada por 4 cartilagens que têm extrema importância e que estão direta ou indiretamente ligadas à produção do som, tá? Primeira cartilagem é a cartilagem cricoide. A imagenzinha da cartilagem cricoide está aqui em cima, tá? A cartilagem cricoide ela é uma cartilagem em formato de anel e ela fica na parte inferior da laringe. Ela faz, a função dela é fazer a conexão entre a laringe e a traqueia, tá? Então a laringe e a traqueia elas são conectadas, elas se grudam uma na outra através da cartilagem cricoide. Você pode ver aqui nessa imagem, né, que a cartilagem ela faz essa junção da laringe com a traqueia. A próxima cartilagem que a gente vai conhecer é a cartilagem tireoide, tá? Muita atenção para não confundir a cartilagem tireoide com a glândula tireoide, tá? A glândula tireoide ela recebe esse nome por causa da cartilagem, né? Glândula tireoide fica por fora da cartilagem, é uma glândula que tem funções aí para regular várias coisas do nosso corpo, tá? A cartilagem tireoide, ela é a principal cartilagem da nossa laringe, ela que vai dar o formato da laringe, ela vai proteger todas as musculaturas da laringe e ela vai servir também para fazer vários ajustes dentro da produção do som, né? A cartilagem tireoide, ela é a maior cartilagem da laringe e é ela quem causa essa protuberância no pescoço que a gente conhece como pomo de Adão ou popularmente chamado de gogó, né? Essa protuberância, ela é mais evidente nos meninos do que nas meninas. Por quê? Por causa do tamanho da laringe, tá? Então, quanto mais grande for a laringe da pessoa, mais grave ela vai falar. E olha só que interessante esse assunto, pessoal, porque isso é bem importante, vocês terem esse conhecimento, porque vários alunos já me perguntaram por que pessoas têm voz mais grave e por que pessoas têm voz mais aguda. Isso acontece por causa do tamanho
da laringe, né? Então, quanto maior for a laringe da pessoa, mais grave ela vai cantar. Quanto menor, quanto mais pequena for a laringe da pessoa, mais aguda ela vai cantar. Isso não significa que limita a questão da extensão vocal. Claro que a gente respeita sempre a questão da fisiologia, né? Mas com o estudo todo mundo consegue aumentar aí a extensão vocal. A extensão vocal ela é dividida para dois lados. Temos o lado do grave e o lado do agudo. O lado do grave ele é fisiológico. Então, para que eu consiga trabalhar o grave, eu vou depender exclusivamente do tamanho da laringe. Se a pessoa tem uma laringe grande, eu consigo trabalhar um grave bem legal. Se a pessoa tem uma laringe pequena, eu vou conseguir trabalhar um grave menos potente, né? Ela não vai conseguir alcançar notas tão graves. Então a gente tem essa pequena diferença. Quanto maior a laringe, mais grave, o grave mais consistente, né? A pessoa vai ter um grave mais consistente. O agudo, por sua vez, ele já é mais técnica do que fisiológico, ou seja, pessoas que têm laringe grande com uma tendência a falar mais grave, cantar mais grave, com a técnica correta, elas conseguem alcançar agudos de pessoas que têm laringe pequena, tá? Então, um exemplo bem interessante disso é o violino e o violoncelo, né? O violino ele é um instrumento pequeno. Dentro da família das cordas, ele é considerado a voz feminina da orquestra. Vamos imaginar uma orquestra. Dentro da orquestra, o violino ele é considerado a voz feminina. Por quê? Ele é pequeno e tem notas agudas, né? O violoncelo ele é considerado a voz grave, a voz masculina. Por quê? Ele é grande e produz notas graves. No entanto, no violoncelo, se eu tiver uma boa técnica de digitação, se eu tiver uma boa técnica de afinação, eu consigo alcançar as notas do violino. Olha que interessante. Porém, no violino, por uma limitação estrutural do instrumento, eu não consigo alcançar os graves do violoncelo. Tá? Vocês conseguiram entender a lógica? Então, quando a pessoa tem a laringe grande, ela vai ter graves mais potentes, graves mais encorpados, né? E ela consegue, com a técnica correta, alcançar notas agudas de pessoas que têm a laringe mais pequena. Já na situação inversa, quando a pessoa tem a laringe pequena, ela não consegue alcançar os graves da pessoa que tem a laringe grande por uma questão fisiológica, né? Então, a laringe não permite que essas notas mais graves aconteçam, tá? Então, a gente tem essa diferença aí para quem tem a laringe maior e a laringe menor. Quem vai determinar o tamanho da laringe é a nossa cartilagem tireoide. Então, a cartilagem tireoide ela tem a seguinte função: ela vai proteger a laringe e ela tem a função também na hora da produção do som de alongar ou encurtar as pregas vocais, tá? Então a gente tem uma movimentação na cartilagem tireoide que faz com que as pregas vocais alonguem ou encurtem, tá? Então essa é a função da cartilagem tireoide, tá? Que vai ficar localizada na região central da laringe. Então começamos com a cartilagem cricoide, né? Que fica na parte inferior da laringe. Logo em seguida temos a cartilagem tireoide, que fica na região média da laringe. E dentro da laringe agora a gente vai ter as cartilagens aritenoides, tá? As cartilagens aritenoides, elas são a única cartilagem da laringe que são gêmeas, ou seja, ela é um par de cartilagens. A gente possui duas cartilagens aritenoides, tá? Uma de cada lado, né? Com certeza. E elas têm a função de abrir e fechar a prega vocal. Então, a cartilagem aritenoide, em questões de funções, né, no ponto de vista fisiológico, é a cartilagem que vai fazer a função mais importante, né? Porque ela vai fazer a prega vocal aduzir ou abduzir, né? Fechar ou abrir, né? Aduzir ou abduzir.
A prega vocal em si, ela funciona como uma porta de entrada para o nosso sistema respiratório, né? Então, lembrando sempre que a principal função da laringe é a proteção, né? Então, a prega vocal, ela vai, de certa forma, fazer essa proteção. É ela quem permite que o ar entre, que o ar saia, que uma partícula entre ou não para o sistema respiratório, tá? Então, a cartilagem aritenoide, ela tem essa função. Ela vai trabalhar na abertura e no fechamento da prega vocal. E aí, que interessante, a prega vocal, eu vou deixar uma imagem aqui em cima agora do desenho da laringe vista de cima, tá? Somente com as cartilagens e com as musculaturas, tá? Então essa parte cinza que vocês estão vendo aqui em cima na figura, elas representam as nossas cartilagens, e as partes em vermelho representam as nossas musculaturas, tá? Se você for observar nessa musculatura principal do centro, que é a musculatura mais comprida, ela é anexa à prega vocal. A prega vocal, por sua vez, ela parte da cartilagem tireoide, tá? E ela é ligada às duas cartilagens aritenoides. Então, uma prega vocal sai da tireoide e vai até uma aliás, perdão, pessoal. A prega vocal, uma delas sai da tireoide e vai até uma das aritenoides, e a outra sai da tireoide e vai até a outra aritenoide. Então, quando a gente tem esse movimento de adução ou abdução da prega vocal, ela não abre por completo, ela abre em forma de V. A parte da frente da prega vocal, que fica anexada na cartilagem tireoide, ela não abre. A gente vai ter a abertura somente na parte posterior, né? Então a prega vocal, ela sempre vai abrir no formato de um V, né? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Aduziu, abduziu, tá? Essas palavrinhas chaves que eu vou soltando aqui na aula, elas são interessantes de você anotar, porque mais pra frente eu vou começar a usar uma linguagem um pouquinho mais técnica. Então eu não vou mais falar, por exemplo, abriu ou fechou a prega vocal. É abduziu ou aduziu, né? Abriu ou fechou vai ser duas palavrinhas que a gente vai tentar trocar pelo nome técnico para que você fale e compreenda da forma correta, ok? Então, cartilagem aritenoide, ela tem essa movimentação que é muito importante, tá? Na minha opinião, né, é uma das cartilagens que tem a movimentação mais importante de toda a fisiologia da laringe, tá bom? A próxima cartilagem agora, ela é uma cartilagem que vai ter uma ação dentro da fonação que é secundária, tá? Ela vai ter uma preparação, uma ação mais evidente na parte da proteção, tá? Que é a nossa cartilagem da epiglote, a nossa querida epiglote. A epiglote, ela é uma cartilagem que fica na parte superior da laringe, ou seja, ela fica bem em cima, e ela funciona como uma tampa, tá? Imaginem um pote com uma tampa. A cartilagem da epiglote, ela é essa tampa da laringe. A função dela é essencial, tá? Para o sistema de proteção. Por quê? Quando a gente vai engolir algum alimento, quando você vai ingerir água, quando você engole saliva, quando você se alimenta e faz essa deglutição do alimento, é a epiglote quem fecha a laringe e evita com que o alimento entre no canal errado, né? Então, quando a gente se afoga depois de comer algum alimento, é porque teve uma falha na ação da epiglote. Daí essa partícula de alimento ou líquido, ela acaba passando para o próximo estágio e caindo em cima da prega vocal. Daí a gente tem aquela tosse, né? E aí a gente consegue expelir aquela partícula através da tosse. Mas a epiglote, ela tem essa função principal, ela fecha a laringe para que o alimento desça para o esôfago e não para a traqueia, tá? Na parte da fonação,
A epiglote também tem uma função bem legal que a gente vai utilizar mais para frente quando a gente for trabalhar drives. A epiglote ela é uma cartilagem muito útil, tá? Para a gente trabalhar drives, por exemplo. Um drive inicial com a cartilagem da epiglote é o growling, né? Para quem canta já utilizando o growling ele acontece quando você faz o movimento da fonação, quando você está produzindo um som e você fecha essa cartilagem da epiglote por cima da prega vocal em fonação, tá? Lembrando que isso acontece supraglótico, a gente não vai ter contato da epiglote com a prega vocal. Então ele acaba sendo um drive bem legal de trabalhar porque ele é um drive inofensivo, né? Ele é um drive que, se feito da forma correta, e muitas vezes durante o dia a gente acaba utilizando a epiglote na produção de alguns sons, né? Por exemplo, quando você vai levantar uma coisa muito pesada e você faz aquele som tipo né? Esse som é o som da epiglote vibrando em cima da laringe, né? E ele é um drive extremamente fácil de fazer, né? Fácil, que eu digo em relação aos demais drives que a gente vai ver futuramente. E ele é um drive completamente inofensivo, né? Porque ele não tem contato nenhum com a prega vocal. Então ele praticamente, se você não for uma pessoa extremamente sinestésica, né? Para quem não sabe o significado da palavra sinestésico, pessoas que a sinestesia é o nosso tato, né? Para quem não é sinestésico, para quem não tem muita sensação de tato na laringe, né? Esse drive ele acaba acontecendo de uma forma que você nem sente nada, né? E é bem interessante a gente trabalhar essa questão da sinestesia também, porque as musculaturas da laringe em si, elas não têm terminações nervosas. Então, a laringe ela é um órgão que você não consegue sentir. Você não sente a sua laringe, né? Quando ela está mexendo, quando a prega vocal está no ato da fonação, você não consegue sentir, porque esses músculos da laringe, eles não possuem terminações nervosas, por um motivo bem simples. A nossa prega vocal, ela produz o som entrando em atrito uma contra a outra, né? Então a gente tem ali duas partes do nosso corpo que estão entrando em atrito durante a produção do som. Se a gente tivesse sensações fisiológicas, se a gente fosse sinestésico nessa questão, a gente não ia conseguir falar. Por quê? Porque ia doer, né? Ah, professor Mylon, mas quando a gente pega uma dor de garganta, a minha garganta dói. Sim, daí acontece a sensação física, porque a gente tem geralmente um processo inflamatório na região em volta da laringe, mas na laringe em si, a gente não tem terminações nervosas, então a gente não vai ter sensações físicas de sinestesia. A gente pode ter sensações causadas por sinestesia ao redor da laringe. Então, por isso que muitas pessoas sentem, por exemplo, assim, vamos fazer uma nota X, e aí eu sempre trabalho com os meus alunos na questão da âncora. Por exemplo, assim, quando um aluno tem uma dificuldade de fazer uma nota, e em um determinado momento, depois de um exercício, ou depois de um estímulo, ele alcança essa nota, ele consegue fazer, a minha primeira reação é pedir para que esse aluno grave qual foi a sensação física que aquela nota causou a ele. Então ele vai trabalhar essa nota novamente, buscando como âncora, como um ponto de referência, essa sensação física. Porém, se eu trabalhar essa mesma nota na mesma circunstância com outro aluno, talvez a sensação física dele seja diferente. Por quê? A nossa sinestesia em relação às notas, ela acaba acontecendo por causa das sensações que a gente tem em volta da laringe, não na laringe em si, tá? Então, só reforçando, músculos da laringe não têm terminação nervosa, significa que a gente não consegue sentir eles, tá? Isso é bem interessante porque você jamais vai ter dor na prega vocal. Isso não acontece. Normalmente é quando você sente alguma coisa na prega vocal, na laringe,
porque o negócio já tá bem feio. Tanto que nós, professores de técnica vocal, precisamos, né, e cantores que trabalham com voz, né, profissionais da voz falada, cara, é essencial que a gente faça exames periódicos, né? Uma vez a cada 6 meses no mínimo, né? E o exame periódico, ele é feito no médico otorrinolaringologista. Não é ir na fono, não é ir num fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele é como se fosse um técnico, né? Para vocês conseguirem entender a diferença de um otorrino, de um fono e de um professor de técnica vocal. Funciona da seguinte forma: o otorrinolaringologista, ele é médico, então ele tem o conhecimento para identificar e tratar patologias através de fármacos, ou seja, ele pode te identificar uma patologia e te receitar um remédio, tá? Ou ele pode identificar uma patologia e te encaminhar para um fonoaudiólogo, tá? Qual que é a função do fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo, ele estuda a parte da laringe, né, em várias áreas. Aqui a gente está focando somente no canto, porque o fonoaudiólogo trabalha com pessoas que têm problema de audição, que têm problemas de deglutição, de mastigação, tá? Mas aqui falando especificamente da parte voltada para a voz, né, o otorrino identificou uma patologia na voz falada ou na voz cantada de um determinado paciente. Um exemplo bem comum, até, um calo na prega vocal. O otorrino identificou. Como é que se resolve o problema do calo? O calo, ele tem 2 situações em que a gente pode resolver. Ele pode ser resolvido através de cirurgia, quando é um caso muito avançado, ou ele pode ser resolvido através de terapia. Então, o fonoaudiólogo, diferente de um professor de técnica vocal, ele vai trabalhar exercícios dentro da laringe, dentro das funções da laringe, para tratar uma patologia, ok? Fonoaudiólogo não pode prescrever fármacos, então você jamais vai no fonoaudiólogo para pedir um remédio, tá? E isso é a função do médico otorrinolaringologista. O professor de canto, o professor de técnica vocal, ele já tem uma função um pouquinho diferente da função do fono, porém muito parecida. O professor de técnica vocal, ele tem que ter o conhecimento fisiológico da laringe e ele utiliza desses conhecimentos somados com exercícios específicos para aprimorar movimentações e aprimorar qualidades dentro da voz daquela pessoa, tá? Então essa é a diferença entre o otorrino, o fono e o professor de técnica vocal. Sim, existem muitos fonoaudiólogos que trabalham parte da voz cantada. Isso é uma especialidade da fonoaudiologia, tá? Tanto que a maioria dos cantores profissionais, eles têm o fonoaudiólogo como um acompanhante na hora do show, né? Para fazer toda a parte de aquecimento, né? Qual que é a diferença ali nessa questão da técnica vocal do fonoaudiólogo para o professor de canto? O fonoaudiólogo, ele pode se utilizar de equipamentos externos. Por exemplo, ele pode utilizar para fazer ali uma distensão muscular, um aquecimento ou até promover uma irrigação sanguínea maior, aparelhos de laser, por exemplo, né? O professor de técnica vocal, ele não pode fazer isso, né? Ele vai trabalhar somente com exercícios não invasivos, né? Então essa é a diferença entre os 3 profissionais que a gente pode encontrar aí dentro da área da saúde vocal e dentro da fisiologia vocal. Ok, pessoal? Explicado então quais são as nossas cartilagens e suas funções, agora a gente vai partir para as musculaturas e suas funções. As musculaturas, elas têm funções bem interessantes e é bem legal a gente prestar bastante atenção, porque a nossa voz em si, a laringe, ela é um órgão que é simples de entender. Ele não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples de entender. Então, se a gente pega ali a movimentação de todas as musculaturas, né, e consegue entender o que cada uma delas faz, fica muito fácil da gente conseguir criar acessos a essas musculaturas para trabalhar determinadas
funções na hora da fonação pro canto, tá? E a gente vai começar falando que a laringe, ela é constituída por 4 cartilagens, como a gente já viu, né? Cricoide, tireoide, aritenoides, que são gêmeas, mas a gente conta como uma só, e a cartilagem da epiglote. Então são 4 cartilagenzinhas, tá? Ok, pessoal? E dentro dessas cartilagens eu vou ter 9 músculos, ok? Sendo que desses 9 músculos, 4 deles são pares, ou seja, a gente vai ter 2, um de cada lado da nossa laringe. A gente vai começar falando sobre o músculo cricotireóideo, tá? O músculo cricotireóideo, ele tem a sua origem na cricoide e ele vai se juntar com a cartilagem tireoide, tá? Eu vou deixar uma imagem desse músculo aqui em cima, tá? Para vocês conseguirem perceber. Ele sai, então, ele tem a sua origem na cartilagem cricoide, lá no primeiro anelzinho da laringe, né? E ele se junta na cartilagem tireoide. E qual que é a função da cartilagem, da musculatura cricotireoide? A musculatura do cricotireoide, tá? Ele vai fazer a cartilagem da tireoide baixar. Ou seja, ele faz um movimento de báscula juntamente com a movimentação da cartilagem, ele faz a prega vocal se alongar para frente. Então, a gente pode determinar que a musculatura cricotireoide, ela é a musculatura responsável pela nossa primeira região de agudos, tá? Então, a cartilagem cricotireoide sai da cricoide, vai até a tireoide. Quando ela se contrai, ela puxa a cartilagem tireoide para baixo, fazendo um movimento de báscula. E esse movimento faz com que a prega vocal se alongue para frente. Então, essa musculatura, ela é responsável pela primeira região de graves. De graves não, pessoal, de agudos, tá? Ela é responsável pela primeira região dos nossos agudos. Dando sequência, a gente vai ter a cartilagem cricoaritenoide, tá? Que ele tem a sua origem na cartilagem cricoide e ele vai até a cartilagem aritenoide. A função da musculatura cricoaritenoide é abrir as pregas vocais. Então, quando ela se contrai, ela é conectada, ela se junta da cartilagem cricoide na parte posterior da cartilagem aritenoide, e quando ele se contrai, ela faz a abdução das pregas vocais. Então, o cricoaritenoide, ele pode ser considerado um músculo respiratório e fonador, tá? A gente vai ter ali as musculaturas divididas por essas duas características. Eles podem ser ou respiratórios ou fonadores, tá? Na questão do contexto geral, o único músculo considerado somente respiratório, ele é o cricoaritenoide, tá bom, pessoal? Então, dando sequência, a gente vai ter agora o cricoaritenoide lateral, tá? Esse músculo, ele tem a sua função ao contrário do cricoaritenoide posterior, né? Que foi o primeiro que eu falei. O cricoaritenoide lateral, ele é conhecido dentro do meio do canto como cricolateral. E ele tem a função de fechar a prega vocal ou aduzir, né? Então, quando ele se contrai, né? Vocês conseguem ver no desenho da cartilagem aritenoide que ela tem dois terminaizinhos atrás, duas protuberâncias atrás. Então, os músculos, eles se juntam, cada um em uma protuberância, e quando eles acabam se contraindo, um vai gerar um movimento de abertura e o outro vai gerar um movimento de fechamento, né? A função principal do cricolateral é fazer essa adução da prega vocal. Dentro da técnica vocal, é uma função muito importante, porque na aula 2, se não falha a memória, a gente trabalhou os modos de fonação. Os modos de fonação, eles estão diretamente ligados à questão de quanto a prega vocal está aduzida, né? Então, esse músculo, ele está diretamente envolvido
na fala e diretamente envolvido na consistência da minha voz. Então, se eu quero uma voz um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais pesada, eu vou pressionar a minha prega vocal utilizando o crico lateral. Se eu quero uma voz um pouquinho mais suave, com aquele som do ar saindo, se eu quero uma voz um pouquinho mais doce, né, na questão lúdica, eu vou relaxar o meu crico lateral, deixando a minha prega vocal aduzida ainda, porém sem aquela força, apertando ela em excesso, né? Então, o crico lateral ele tem essa função, tá? O crico lateral ele vai ter essa função aí de aduzir a prega vocal e ele tem diversos níveis que a gente pode estar trabalhando ele, né? Os modos de fonação que a gente trabalhou na aula 2, eles já são um exemplo disso, né? Nada mais e nada menos é do que um primeiro controle do crico lateral, ok? Seguindo adiante, pessoal, nós temos agora um músculo muito interessante. Esse músculo eu gosto bastante porque ele dá um trabalhinho danado na hora da gente trabalhar um aluno para treinar ele a usar esse músculo. E ele é um músculo que tem duas funções muito importantes, tá? Que são os músculos interaritenoides, tá? O músculo interaritenoide, ele é o único músculo da laringe que não é par. Ele é sozinho, tá? A gente tem só um que fica entre as duas cartilagens aritenoides. E ele tem uma função bem interessante que ele fecha a prega vocal, ou seja, ele aduz a prega vocal, e ao mesmo tempo que ele aduz, ele alonga a prega vocal para a parte posterior. Ou seja, quando a gente vai fazer um agudo lá na região da voz de cabeça, por exemplo, eu tenho a função primeiro do cricotireoide, né, fazendo aquela função de baixar a cartilagem tireoide, tensionando a prega vocal para frente, né, primeira região de agudos. Vou continuar subindo nas minhas notas, vou chegar numa nota mais aguda, eu vou acionar a função do interaritenoide, que vai puxar a prega vocal para trás. Então, na região da voz de cabeça, eu tenho dois músculos responsáveis por agudos trabalhando em conjunto, né? Então, eu tenho ali o cricotireoide puxando para frente e eu tenho o interaritenoide puxando para trás. Porém, o interaritenoide, ele funciona nessa função de desenvolver agudos em regiões bem agudas, né? Tanto que a gente costuma perceber a ação do interaritenoide somente na região da voz de cabeça, né? Então, como a gente não costuma falar na região da voz de cabeça, não são regiões que a gente costuma acessar com a voz durante o nosso dia a dia cotidiano, ele é um músculo que, se tu não tens um feeling de como usar, para a gente acessar ele a primeira vez, ele é um pouquinho chato, porque a gente tem uma série de exercícios para conseguir isolar a movimentação desse músculo para que ele consiga fazer a função de puxar a prega vocal para trás, né? A função de fechar a prega vocal, né, que é a primeira função dele, acontece normalmente, né? A gente utiliza isso toda vez que a gente, sei lá, tranca o ar, por exemplo, tranquei o ar, né? Ele já está funcionando ali com essa ideia de fechar a prega vocal. Mas com a ideia de puxar a prega vocal para trás, isso é um pouquinho mais complexo, né? Então ele é um músculo bem interessante. Ele é um músculo que dá um pouquinho de trabalho na hora de tu trabalhar com um aluno, né? Mas ele é um músculo que traz um resultado excepcional nas nossas notas bem mais agudas, ali na região da voz de cabeça, ok? E para encerrar, então, a questão das musculaturas, a gente vai ter agora o nosso principal músculo da laringe, que é o tíreo-aritenoide, que é o nosso maior músculo da laringe. Ele é o carro-chefe. Por quê? Primeiro, porque ele é um músculo que suporta as pregas vocais, ou seja, ele é um músculo que está ele está dentro das pregas vocais. Então ele é um músculo que tem uma função muito importante, porque ele dá sustentação para as pregas vocais, ele vai dar consistência para as pregas vocais, ou seja, dependendo de como eu trabalhar essa musculatura, a minha prega vocal vai ter mais massa ou menos massa, né? E a função dentro da fonação desse músculo é
contrair as pregas vocais, ou seja, a gente vai ter ali agora a função dos graves, né? Então esse músculo, ele é responsável pela contração das pregas vocais, diminuindo o seu tamanho, deixando as notas mais graves. Então, o nosso querido tílio vocal, ele é o carinha responsável pelas notas graves, né? Então, ele é um músculo que a gente utiliza todos os dias na hora da fala, né? Geralmente ele tá na posição mais relaxadinha, a gente não costuma forçar ele demais para não deixar a voz muito grave, né? Então ele geralmente está numa posição mais relaxada, porém quando ele contrai, ele encurta as pregas vocais, deixando as pregas vocais mais curtas e com um som mais grave. Tá bom, pessoal? Então essa foi a fisiologia da laringe que a gente viu hoje na nossa aula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia vocal. Se você gostou desse conteúdo, se você achou ele interessante, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Comenta também, tira suas dúvidas, que durante a semana eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Importante, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Eu sou o professor Mylon Klitsky, esse é o canal Método Voz Racional. E lembre-se, a voz é a nossa maior forma de expressão.